Olá a todos, eu sou Deltama Costa, pela graça de Deus sou discípulo e apóstolo do profeta Cacô Felipe no Brasil. Bem, hoje eu gostaria de falar sobre o tema Deus e a política. Mas antes eu gostaria de fazer as seguintes perguntas. Será que Deus realmente está na política? Será que um homem de Deus deve se intrometer na política? Será que a Igreja de Jesus Cristo na Terra deve se envolver na política? Será que um cristão deve se envolver na política? Estas são as perguntas que as pessoas devem responder. Bem, nos últimos dias nós vimos no Brasil as igrejas evangélicas, igrejas protestantes, igrejas branamistas, igrejas católicas se envolvendo diretamente na política. E isto é apenas mais uma evidência que essas igrejas são falsas. Nós vimos também pastores, bispos, apóstolos, profetas e padres, todos defendendo um lado da política e dizendo que Deus iria ajudá-los a vencer a política. Bem, isso é porque eles ainda não sabem que o Deus da política é o diabo. Mesmo o pastor Silas Malafaia declarou em uma oração que o candidato à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, ganharia as eleições de 2022. Eu quero declarar uma grande vitória aqui essa noite. Hoje é a marca da vitória que vai se concretizar domingo. Este mesmo Silas Malafaia, que em março de 2020 disse que não haveria catástrofe no Brasil pelo coronavírus. Malafaia disse em março de 2020 que na Itália estavam morrendo muitas pessoas pelo coronavírus porque a Itália era o segundo país com a maior população de idosos do mundo. Eu tenho um compromisso com essa nação como uma voz profética. E não tenho medo do que eu estou falando. Que Deus é esse que nós temos? Agora, um dado que vocês não sabem. A Itália é o segundo país no mundo em percentagem de idade avançada. 23% da população italiana tem mais de 65 anos, que são as áreas mais perigosas de idade. O Brasil não está nem entre as 20 nações. Não estamos entre as 20 Malafaia nações. disse que o Brasil não estava nem entre os 20 países com a maior população de idosos do mundo e que no Brasil não ia acontecer o que estava acontecendo na Itália. Quando Malafaia disse isso, no Brasil não tinha nenhuma morte pelo coronavírus. Sem contar que Silas Malafaia, juntamente com muitos outros líderes religiosos do Brasil, persuadiram o presidente da República, Jair Bolsonaro, a convocar a nação para fazer um jejum nacional no dia 5 de abril de 2020, para que não houvesse uma catástrofe e muitas mortes pelo coronavírus no Brasil. E isto foi feito. Povo abençoado do Brasil, a pedido de muitos líderes evangélicos, não é uma coisa exclusiva minha, o presidente proclamou uma convocação de um jejum domingo. Para ficar uma coisa unificada, para cada um fazer um horário, de meia-noite a meio-dia. É bem verdade que milhões de brasileiros já estão fazendo isso. Muitas igrejas, muitas, já estão convocando há muito tempo isso. A igreja que eu sou pastor, desde o dia 2 de março, que nós fizemos uma convocação de 40 dias de jejum, que termina dia 10 de abril, de meia-noite a meio-dia, orando e intercedendo para Deus livrar o Brasil dessa praga. Então vamos fazer uma coisa unificada, de meia-noite a meio-dia. Vamos orar, jejuar pelo povo brasileiro, pela nossa nação, porque eu creio, eu estou falando isso em todos os vídeos, depois que passar isso aí, vai vir um tempo de prosperidade para o Brasil que nunca houve e que todas as previsões catastróficas estão aniquiladas no nome de Jesus. Deus abençoe o Brasil. Mas eu pergunto, quantas pessoas morreram na Itália pelo coronavírus? Acredito que não chegou a 200 mil pessoas. Mas quantas pessoas morreram no Brasil pelo coronavírus? Quase 1 milhão de pessoas morreram. Será que isto não é uma catástrofe para o Silas Malafaia? Será que os seus deuses ouviu as suas orações? Depois de tudo isso, Malafaia e todos os outros líderes religiosos do Brasil
seguiram adiante, como se nada tivesse acontecido, como se eles nunca tivessem dado falsas profecias. Também vimos o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, dizendo que Jair Bolsonaro ganharia as eleições e que todos veriam quem era o verdadeiro Deus, se era o Deus da direita ou se era o Deus da esquerda. Esperar até o dia 30 e vamos ver quem é que vai ganhar, quem é que é o Deus verdadeiro. Pelo menos a gente vai saber quem é o Deus vivo, é ou não é? Se é o Deus da esquerda ou o Deus da direita. Bem, nós sabemos que o candidato da esquerda ganhou. Será que isso significa que o Deus da esquerda é o verdadeiro Deus, segundo o Edir Macedo? Será que o Edir Macedo, o Silas Malafaia, Agenor Duque, Marcos Feliciano, Átila Brandão, Abílio Santana, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, Estevão Hernandes e todos os outros líderes religiosos do Brasil, será que eles não sabem que o Deus da política é o diabo, assim como o Deus do futebol? Realmente eles não sabem disso. Talvez eles vão dizer que Saul, Davi, Salomão, Josias, Jeosafá eram reis em Israel e estavam na política. Está bem, mas eu pergunto, Saul, Davi, Salomão, Josias, Jeosafá, todos os reis de Israel foram eleitos com quantos votos? Eles eram de qual partido político? Eles eram de esquerda ou eles eram de direita? Saul, Davi, foram nomeados reis de Israel por Deus, por meio de um profeta mensageiro vivo. Mas os presidentes do Brasil foram nomeados por quem? Agora vamos ver o que o profeta Cacô Filipe diz sobre a política. Por exemplo, no capítulo 11, no versículo 18, o profeta Cacô Filipe diz: vocês se intrometem na política e diz, nós não participamos da política. É como alguém que diz, eu não como carne de porco, mas eu como o molho do porco. No capítulo 15, no versículo 3, o profeta Cacô Filipe diz: contudo, o que o homem chama de glória e o que o impede de se colocar ao serviço de Deus, eu não sei. Em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, Satanás propôs a totalidade a Jesus, mas ele a rejeitou, e por isso que nós não nos intrometemos na política. Cacô capítulo 78, versículo 13, o profeta diz, bem, eu amo demasiado os meus discípulos para envolvê-los na política. No capítulo 11, versículo 10, o profeta diz, os profetas e pessoas de todas as espécies têm revelações de política e querem a minha posição sobre isso antes de publicar. Isso não é o meu papel. Irmãos e irmãs, o único direito que temos é de votar como cidadãos. Fora disso, nós não temos nada a ver com a política. O nosso objetivo é a salvação das nossas almas. No capítulo 118, versículo 2, o profeta diz, agora, nós estamos neste mundo como cordeiros. Nós nunca atacamos alguém. Nós nunca nos envolvemos na política. No capítulo 120, no versículo 23, o profeta Cacô Filipe diz, e vós, padres e pastores católicos, protestantes evangélicos e branamistas e outros, quando vocês queriam comer na mesa de Deus e na mesa de César ao mesmo tempo, que lição aprenderam? Vocês pelo menos têm entendido que a política e a Bíblia não são a mesma coisa? Capítulo 128, versículo 3 do livro do profeta Cacô Filipe, o profeta diz, César é livre de estabelecer um ministro de cultos, como tem sempre sido nos impérios, mas o seu ministro dos cultos é para os muçulmanos, para os católicos, para os protestantes, para os evangélicos, budistas, branamistas, não é para nós. César deve ficar longe da verdadeira igreja. A política é a sua religião e eu não estou na sua religião. No capítulo 128, versículo 14, o Papa e todos os presidentes que vocês vê são demônios e a política é a sua religião. No Cacô 134, versículo 26, para lutar toda a sua vida por uma religião ou pela política até a morte. Deus nunca deu tal missão ao homem. É o homem ele mesmo quem se deu esta tarefa inútil. Cacô 134, versículo 29. Um filho de Deus é aquele que crê no profeta vivo do seu tempo. Se na frente de Boko Haram ou do Estado Islâmico tu morreres pela tua fé cristã ou muçulmana, tu irás para o inferno. Tu morreste sendo fiel a uma ideologia, como na política ou no futebol.
Cacô 140, versículo 3. O profeta diz: o propósito da mensagem de um profeta não é trazer a estabilidade política em um país, mas salvar ou condenar os vivos do seu tempo, enquanto este profeta estiver vivo sobre a terra. O profeta Cacô Filipe diz que é possível que um dos seus discípulos se candidate a um cargo político. Até pode ser um prefeito, um deputado e assim por diante, mas ele nunca pode mentir para as pessoas. Agora eu pergunto, é possível estar na política sem mentir ou não participar de mentiras? Se é possível, então é possível entrar em uma poça de lama e sair limpo. Jesus diz: não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Jesus também diz: dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Que Deus abençoe os seus filhos e filhas que estão sobre a terra e que os filhos de Deus possam vir para a mensagem do profeta Cacô Filipe para que eles possam ser salvos. Amém. Aplicativo Profeta Cacô Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Cacô Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacô Filipe Oficial é para você.